Essas imagens correram o mundo, inspiraram documentários e filmes. E um programa Cidades e Soluções, em que o correspondente Jorge Pontual mostrou os impactos causados pelo shale gas, conhecido no Brasil como gás de xisto. E olha só o que acontece quando a gente acende uma chama. Pega fogo. É o gás que está saindo lá do fundo. Proibida em várias partes do mundo, a exploração desse gás já foi autorizada no Brasil. Enquanto isso, na Argentina, a exploração segue sem restrições. A repórter Clara Dutini foi ver de perto o que está acontecendo no país vizinho. O Cidades e Soluções veio até a província de Neuquén, na Argentina, para falar de uma fonte de energia que já está no radar do Brasil. É a exploração do gás de xisto. Parece um deserto. À primeira vista, o que se vê são pequenos arbustos e poeira. Mas aqui está o Eldorado argentino. Estamos na região da Vaca Muerta. São 30 mil metros quadrados de extensão e a 3 mil metros debaixo da terra, o tipo de formação geológica e o tempo guardaram um tesouro: petróleo e gás não convencional. As jazidas que despertaram o sonho de grandeza do país fazem com que a matriz energética argentina seja dominada por combustíveis fósseis, quase 90%. E o foco dos últimos anos é perfurar cada vez mais até encontrar o gás de xisto. Apesar do governo não divulgar a quantidade de poços de fracking na Argentina, a gente sabe que a cidade de Agem tem muitos deles. E nós vamos sobrevoar a região para saber onde eles estão. Em 15 minutos, achamos o que a gente estava procurando. Olha, Mioto, tem um poço ali, ó. 1, 2. Do alto, dá para ver que as perfurações não param. A técnica utilizada é o fraturamento hidráulico, conhecida também pelo termo em inglês, fracking. Para retirar o gás não convencional represado em microporos, a rocha é destroçada por uma bomba de água, areia e produtos químicos. O gás, depois de liberado, vai para as tubulações. La verdad es muy caro de este tipo de explotación, pero la promesa del gobierno era que íbamos a llegar al autoabastecimiento energético. De esta manera. De nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos. Quem comanda a exploração é a YPF, companhia argentina nacionalizada por Cristina Kirchner depois de expropriá-la de uma companhia espanhola em 2012. Hoje, 51% é do governo. Durante um mês, o Cidades e Soluções tentou marcar uma entrevista com um representante da YPF, tanto no Brasil como na Argentina. A assessoria só respondeu dias antes do programa ir ao ar e alegou falta de tempo. Se o negócio está indo bem, ninguém sabe. Dados sobre a produção anual ou o número de poços espalhados pela Argentina não são revelados nem para quem está dentro do Congresso. Na Argentina não há informação pública. Te voy a decir lo siguiente. Ni los senadores, yo soy senador federal, hemos podido leer ninguno de los contratos que el gobierno nacional ha firmado con empresas privadas. Você já tentou? Pero ni a los jueces le han dado los contratos. En la Argentina no existe derecho a la información pública. ¿Entendeu? Y el Instituto de la Estadística Nacional falsifica las cifras de inflación y todas las cifras. Entonces, atención, no crean lo que no es cierto. Nosotros le damos mucha importancia no solo a que esta es una provincia petrolera, sino a pensar que los neuquinos
Nadie nos preguntó a los neoyorquinos si queríamos ser la zona de sacrificio para pagar la crisis energética que hay en el país. Entonces, la verdad que cuando uno mira las imágenes satelitales de la cantidad de perforaciones que hay es impresionante. Y esto tiene un costo ambiental elevadísimo, pero sin embargo nadie lo ve. Esta es una provincia altamente agredida en su cuestión ambiental por el gas y el petróleo convencional. Na cidade de Agen, o cenário já não tem áreas de deserto. E a fruticultura toma conta da paisagem. Mas a água do Rio Negro, que antes era usada apenas para irrigação, hoje também abastece os poços de fracking, deixando os produtores de pera e maçã em alerta. Tá vendo essa maçã aqui? Parece saborosa, né? Mas aos olhos dos europeus, ela não serve mais para o consumo. A União Europeia diminuiu drasticamente a compra de frutas dessa região. Isso porque elas podem conter produtos químicos. Os agricultores se deram mal e os concorrentes estão aproveitando. No Chile, por exemplo, um adesivo destaca que as maçãs de lá estão livres do fracking. Dona de uma plantação de maçãs, Palmira passou a vida na fazenda. Criou filhos e netos com a venda das frutas e de frangos. Mas confessa que nos últimos anos as macieiras foram deixadas de lado. E agora, como está? Ahora no sé, según ellos dice que no tiene salida, no se vende la fruta, el precio no sé qué precio tiene porque hasta ahora menos mal nos fue dando plata para un poquito la poda, porque esto así como usted lo ve no está bien trabajado, a esto le falta. Y esto le falta y le falta mucho, y esto es lo más noble que hay, porque la planta llega a su época, ella da sus hojitas, da sus flores, a la par de uno, no lo abandona. Já faz tempo que a filha dela desconfia que a água que chega na propriedade esteja contaminada. Mandou fazer uma análise no Departamento Estadual de Águas e constatou que a amostra tinha 0,10 miligramas de hidrocarbonetos por litro. Este es el agua de su casa? Sí. Sí. ¿De dónde viene? Del pozo. ¿Del pozo? Del pozo la subimos al tanque con una bomba centrífuga. El agua cuando sube clara, pero al depositarse queda así. ¿Es la misma agua que cae en la ducha? ¿En la ducha? Sí. Así está la ducha. Sí. Ah, está negra también. ¿Y no hay que hacer? ¿Tiene que comprar agua mineral? ¿Cómo hace? No, traigo del pueblo, de la casa de mi hijo, el agua potable en bidones. Pero bañarnos nos bañamos con esta. Sí. Nos bañamos con esta, bueno, cocino los fideos, todo, porque si no necesito un montón de bidones de agua para cocinar. ¿Tienes ganas de salir de aquí, de ir para otro lugar? Si no fuera porque mi papá está en la calle, me hubiera ido. ¿Este es lo que tú tienes hoy? Sí. Bueno. Perto dali, outro flagra. Esse caminhão está cheio de produtos químicos, olha. Dá para ver que na carroceria tem vários líquidos. Ele ia entrar aqui. Essa é uma região de fracking. Mas ele viu o movimento e foi embora. Provavelmente vai voltar depois. Moradores dizem que o que vimos já virou rotina na cidade. Caminhões circulam diariamente, levando não só produtos químicos, mas também sacos e mais sacos de areia utilizada no fraturamento. Lo que nosotros más resaltábamos era que esto era una bodega de vinos finos, los mejores vinos de Agen, vino, jugo y champán. Y se hizo un remate a escondida y lo compró una empresa para petróleo, cuando esto iba a ser un depósito de verdura, un mercado concentrador, y lo entregaron a las petroleras. Estas arenas son más peligrosas que los químicos. Estas arenas tendrían que estar contenidas en contenedores herméticamente cerrados para que no vuele, porque el sílice
es muy livianito, vuela y nosotros los aspiramos. No sindicato de Aden, Lídia fez questão de mostrar as fotos das pereiras ainda floridas e também dos estragos que o derramamento de petróleo causou. Esto tiene 105 años, que todos los años tenemos cosecha. Se hacen las tareas durante el resto del año y en enero se cosecha la pera. No lo queríamos, nadie nos preguntó a nosotros si queríamos cambiarlo por esto que es petróleo. Nadie nos consultó. Fuimos a reclamar acá. Pero dice que el vecino, el ciudadano, no tiene influencia en las audiencias públicas. Los que deciden son las autoridades, a pesar de que está en juego la vida, porque el agua es el que tenemos en juego. Por eso nosotros pusimos allí que el agua es un derecho humano, para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se contamina? ¿Qué es esto? Aquí hubo un derrame. Quien maneja las máquinas para la extracción de petróleo son seres humanos, con horarios estrictos de muchas horas, y bueno, que por allí un error humano puede ocasionarse. Acá hubo una explosión con escape de gas, con derrame que cayó a una laguna. Eso que ustedes ven de otro color allí, eso es petróleo en una laguna donde había fauna, o sea, animales, aves. En este momento mal, el 65% de esa producción del año pasado todavía está en los frigoríficos, en cámara. No se pudo vender. No se pudo vender porque no está buena, porque no quieren comprar. Y porque sabiendo de que hay esto, ya los mercados ya no quieren. Em Agnello, outra cidade da região da Vaca Muerta, indígenas da etnia Mapuche ficaram surpresos com o anúncio de que uma petroleira ia se firmar na área, onde antes eles criavam cabras e plantavam para a própria sobrevivência. Fuimos a ver si lo podían recibir para hablar con los jefes, no, lo cerraron las puertas. Fecharam as portas e cercaram os campos. Hoje é preciso autorização prévia para entrar onde a empresa trabalha. Mesmo assim, nós fomos parados e tivemos que nos identificar. Usted nos dijo, dejan pasar 2 vehículos y 2 personas. Yo tengo que tomar los datos, sí o sí. ¿Y lo tomaron? Lo tomaron antes cuando vinimos, va. Bueno, ahora pueden ingresar. No horizonte, o fogo que emana da torre é a queima do gás excedente de má qualidade, que não é vendido e também não pode ser lançado na atmosfera. Tem algo de bom que o desenvolvimento trouxe para vocês? Para a juventude é bueno, porque ¿qué pasa? A juventude trabalha e os nossos trabalham e le dan trabalho nas petroleras. Pero es muy contada la gente de Agnello que la toman, porque siempre traen su gente de afuera. Qual é o maior problema para vocês, que vocês perceberam depois que começou a exploração de petróleo e do fracking aqui? La contaminación que dejan y la falta de agua que ya se está viendo en este pueblo, en el campo todavía tenemos. Pero yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, todos ellos viven por el tema de su trabajo, todos trabajan, tienen su trabajo y tienen que vivir en el pueblo. Y yo velo por ellos, porque ellos son jóvenes y al ver que la contaminación avanza, nosotros devemos de hacer algo. A propriedade da terra é um problema histórico. A comunidade indígena acredita num direito de posse ancestral, mas a escritura das terras é uma promessa antiga que nunca se concretizou. Enquanto isso, os Mapuches seguem na luta para afastar as petroleiras. Lo único que nosotros siempre decimos cuando vamos a la lucha y hablamos con los grandes de las petroleras, que si antes que nos hagan tanto daño, que agarren y se vayan a otro lugar, o que se vayan, no sé dónde, pero que se vayan. A campanha anti-fracking ganhou a bênção do Papa. La encíclica ambiental del Papa Francisco, Laudato Si, es un manifiesto extraordinario donde castiga todas estas manipulaciones que lesionan a la naturaleza. Días pasados realizamos en el Senado de Argentina un encuentro latinoamericano de los países de la región
para tener intercambio por una agenda común ambiental, de acuerdo a que viene la cumbre de París. Tenemos que trabajar más juntos. Do outro lado da fronteira, a coalizão Não Fracking Brasil, junto com a 350 org e políticos do estado do Paraná, estudam os impactos do fraturamento hidráulico e as possíveis consequências ao país. Estamos preparados no Brasil, ao contrário de outros países, a fazer esse enfrentamento. Em outubro, um grupo protestou em pleno leilão da Agência Nacional de Petróleo, que pretendia vender reservas inexploradas de xisto no Brasil. Não fracking Brasil! Não fracking Brasil! Não fracking! O fraturamento hidráulico ele usa mais de 600 componentes químicos, alguns deles radioativos, para o modelo de exploração. É um grande emissor, portanto, de metano, quase 86 vezes mais do que o carbono, extremamente prejudicial à questão das mudanças climáticas. O fracking contamina, está comprovado com todos os estudos nos Estados Unidos e em outros países, os lençóis freáticos. E temos que lembrar então que no caso nós, brasileiros, temos grandes reservatórios de águas subterrâneas que abastecem quase 40% da nossa população. Mas no caso aqui da Argentina, essa é uma fonte importante de energia, né? A principal fonte de energia deles vem do petróleo e agora também do gás não convencional. Sim. Isso para eles foi uma alternativa que eles viram. Hoje as energias renováveis, solar, eólica, biomassa, está disponível. A Argentina tem uma insolação, um nível de emissão de sol suficiente para abastecer todo o país, caso o governo assim quisesse. Temos que lembrar que o modelo que é mantido na Argentina, ele só existe porque ele é subsidiado. O preço do petróleo hoje está em torno de 45, 50 dólares. O óleo e o gás do xisto é vendido a 80 dólares. Portanto, ele existe porque ele é subsidiado. No oeste do Paraná, por iniciativa do vereador Tita Furlan, foi criada uma lei que impede o município de Toledo de conceder licenças para empresas que exploram gás de xisto através do fracking. O prefeito sancionou a lei e os moradores demonstraram o apoio nas ruas. Inconcebível que um município que tenha um PIB agropecuário de 1.750 bilhões, de repente numa aventura de uma exploração que nós não precisamos. Inclusive temos um passivo ambiental gigante já no nosso município por ter um plantel de centenas de milhares de suínos que produzem dejetos que podem ser transformados em biogás. De repente resolver trazer para nós que temos o solo mais produtivo do mundo uma exploração finita. Eu acho inacreditável que um governo queira dispor do subsolo, colocando em risco tudo aquilo que gerou a nossa riqueza sem sequer questionar a população. É algo inacreditável. Então, buscando esta brecha, que não é brecha, esta prerrogativa constitucional, fizemos essa lei deixando o município de Toledo livre do fracking. A exploração de gás de xisto ou shale gas no Brasil foi parar na justiça. Apesar do governo já ter autorizado a exploração dessa fonte de energia em aproximadamente 200 áreas diferentes, não há neste momento nenhum poço aberto. Em 11 estados, liminares da Justiça Federal impedem a exploração desse gás. A proibição também virou lei em 55 municípios. O principal argumento é o risco de vazamentos com impactos sobre a saúde e o meio ambiente. Quem quer comprar água contaminada? Primeiro risco. O engenheiro Marco Antônio Martins Almeida defende a exploração do shale gas no Brasil. Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do governo, ele acha que os riscos hoje são menores. Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, com tantos impactos ambientais violentíssimos, o que parece estar acontecendo também aqui no país vizinho, a Argentina, o Brasil autoriza a exploração desse tipo de gás. Hoje nos Estados Unidos eu furo 20 mil poços todo ano para shale, para não convencionais. Hoje, o nível de acidentes que a gente tem lá é praticamente zero. Tá? Agora, por que a gente está fazendo isso?
Os Estados Unidos conseguiu elevar substantivamente a produção de gás deles e fez com que o preço do gás no mercado interno americano caísse muito. Hoje, as empresas norte-americanas que usam esse gás barato conseguem produzir petroquímicos, vidros, cerâmicas, competindo com a indústria brasileira numa condição completamente desigual. Isso não vale apenas para a indústria brasileira. Desigual como? O gás norte-americano está sendo vendido, por exemplo, a 2, 3 dólares por milhão de BTU. Aqui no Brasil, tanto o gás de produção doméstica, quanto o importado da Bolívia, quanto o GNL, estão chegando a 6 a 8. É no mínimo 2 a 3 vezes mais caro do que o gás norte-americano. Para o governo, setores importantes da economia, como a indústria de cerâmica ou de vidro, dependem de gás mais barato. Mas será que vale o risco? Não tem uma outra opção para a gente? Não tem outra opção. O gás é um energético extremamente importante e nós precisamos, o Brasil precisa de gás. Nós importamos hoje metade do gás que a gente consome. E os riscos ambientais, o altíssimo consumo de água, a hipótese que não é desprezível de haver um desastre, isso não é levado em conta? Claro que é. Risco na atividade de petróleo, André, sempre existiu e vai continuar existindo. Produzir não convencional é mais arriscado do que produzir o convencional. Eu tenho os grandes fraturamentos e isso impõe mais risco. Da mesma forma que você produzir petróleo no mar em águas profundas, cada vez você vai acrescentando o risco. O que a gente precisa ter? Condições de produzir esse gás com o mínimo risco possível. Para isso, nós temos uma regulação que foi estabelecida pela Agência Nacional de Petróleo, que seguramente é a mais rigorosa do mundo. Temos garantia? Não, garantia nunca existe. Na indústria não existe garantia. Se eu falasse para você, olha, nós temos garantia que nunca haverá um acidente, eu não estaria falando a verdade. Como eu também não poderia falar isso para você, que eu nunca vou ter um acidente na produção do convencional. Sempre tem o risco. Há denúncias de que os poucos grupos internacionais que têm o know-how de explorar esse tipo de gás pressionam as autoridades brasileiras para que por aqui possam também ter mercado, ter lucro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? André, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: existem poucas empresas que fazem esses grandes fraturamentos de forma competente e segura. Nós, no governo brasileiro, não recebemos esse tipo de pressão. Sem garantias, reconhecendo todos os riscos e por motivos econômicos. É um caminho sem volta o shale no Brasil? Eu não diria que é um caminho sem volta, mas eu acho que é um caminho que a gente pode trilhar. Pode ou vai trilhar? É um caminho que a gente pode trilhar. O que é importante, André, é que a gente não feche a porta deste caminho. Esse caminho precisa estar com as suas portas abertas. Se for o caminho que a gente precisa trilhar, a gente trilha por ele. Se não for, vamos trilhar por outro caminho.